bebê está morto. Esse é o começo do livro Canção de Ninar, da Leila Slimani, que foi publicado no Brasil em 2018 e na França como Chanson douce em 2016. E é dele que nós vamos falar hoje. E aí, antes de a gente falar sobre a história desse livro, até porque você pode achar muito facilmente na internet, é legal a gente entender qual a importância desse prêmio Goncourt na França e para esses autores que ganham esse prêmio. Então, o prêmio Goncourt é um prêmio que existe na França desde 1903. Ele é um prêmio tradicional da França e ele premia romances. Todo ano ele premia romances. E a maneira de escolha desse prêmio é muito curiosa. São 10 membros que se reúnem toda primeira terça-feira do mês em um restaurante em Paris. Então, no restaurante, eles discutem sobre os romances ali selecionados. Até a primeira semana de novembro, eles vão fazendo uma seleção. A primeira etapa começa com 15 romances e eles vão conversando, vão eliminando. Depois, o prêmio fica com 8 romances, até que eles ficam com 4. Até então, o dia do anúncio do prêmio Goncourt, feito nesse mesmo restaurante em Paris, que neste ano, por exemplo, 2024, vai acontecer no dia 4 de novembro. Então, esses 10 membros estão lá no restaurante em Paris e lá eles anunciam na mesa do restaurante o vencedor do prêmio Goncourt. É muito curioso, inclusive, se você pesquisar imagens, jornalistas, fotógrafos na frente de um restaurante e não como tradicionalmente a gente conhece um prêmio literário, num teatro, num salão, e sim numa mesa de restaurante. É a tradição já. Do Goncourt já saíram autores premiados como a Simone de Beauvoir, nossa conhecida, a Marguerite Duras e ninguém mais, ninguém menos que o Marcel Proust, do Em Busca do Tempo Perdido, foi vencedor do prêmio Goncourt também. A importância desse prêmio, além de toda a tradição, né, já ali desde 1903, é que esses autores ganham 10 euros. É pouquíssimo simbolicamente. Porém, o que é importante para esses autores com o prêmio? Este selinho aqui, que aí o livro passa a ter, como acontece com o vencedor do Oscar, sempre que, né, a gente não, porque eu nunca ganhei prêmio nenhum, mas um autor, um diretor ganha um prêmio, a gente passa a ver depois no filme, vencedor do Oscar, e os livros, né, carregam esses prêmios. Então, na França, carregar esse vencedor do Prix Goncourt já faz ali essas tiragens aumentarem, e também a importância pela tradução, porque aí as editoras dos outros países também usam isso como uma curadoria, ficam de olho ali, né, quem vence esse prêmio, para então buscarem essas traduções. Não é à toa que o livro foi traduzido para o português, está aqui a edição brasileira. Então esse prêmio é bem influente. Fique ligado nos vencedores do prêmio Goncourt, porque com certeza logo eles chegam ao Brasil traduzidos. Então a Leila Slimani, para a gente entender antes da obra também, um pouquinho do contexto dessa autora. A Leila Slimani é uma autora franco-marroquina. Ela nasceu no Marrocos e morou lá até os 17 anos. Só depois ela foi para Paris. Então ela tem toda essa vivência de ser de outro país e ter migrado para a França. Claro, não é toda a obra, né? As obras não carregam sempre a vida do autor. Porém, a gente sabe que no fundinho a vida dos autores sempre tem um pinguinho, um respingo dentro do livro. Então entender que a Leila Slimani é franco-marroquina, foi para Paris aos 17 anos, faz a gente entender depois muito do que aparece nessa leitura. Inclusive ela esteve no Brasil na Flip de 2018, quando o livro foi lançado no Brasil, né? É uma autora hoje muito prestigiada lá na França. Em 2016, então, ela lança Canção de Ninar, que começa daquela maneira: o bebê está morto. Não é nenhum spoiler, a contracapa do livro já traz o desfecho da história, o início do livro já começa ali pelo desfecho. Então, essa história aqui, a Leila Slimani fez baseada em um acontecimento real. Em 2012, uma babá em Nova York matou 2 crianças de quem ela cuidava e depois tentou se suicidar. Enfim, foi um caso divulgado pela mídia. A Leila Slimani, ao ver aquela notícia, resolve fazer não uma adaptação do caso, ela muda os nomes, ela pega ali, né, essa ideia para adaptar para o romance dela. E a gente pode pensar, né, nossa,
que coisa horrorosa, é uma história de uma psicopata, porque isso é doentio e tudo mais. Em 2018, quando a Leila Slimani esteve no Brasil, eu até trouxe uma citação, ela disse o seguinte sobre esse livro: minha intenção não é justificar um crime tão brutal, mas jogar luz em problemas socioeconômicos que contribuem para essas atrocidades acontecerem. Moi, c'est paradoxal, mais d'une certaine façon, j'espère que les psychopathes et la méchanceté ne vont pas disparaître parce que c'est très important pour mon travail et que pour la littérature, on a besoin de psychopathes. Donc voilà, longue vie aux psychopathes. Ou seja, nessa frase da Leila Slimani, a gente já entende um pouco do posicionamento dela, de como essa autora pega essa história e busca ali refletir sobre ela. Então, ela não pensa simplesmente como uma babá psicopata, como uma coisa doentia, sim, que problemas socioeconômicos, como ela cita, estão por trás para fazer isso acontecer. Então, é desse caso real que ela parte e ela vem, então, para essa história aqui, que tem ali os 5 personagens centrais. Louise, que é a babá, então, contratada pela família, pelo casal Miriam e Paul. Casal que tem 2 filhos, o Adam e a Mila. E aí a mãe já tá um pouco cansada, né, de trabalhar, cuidar dos filhos, não dar conta das coisas, resolve contratar, então, uma babá. E já no início do livro, quando ela vai fazer essa contratação, a gente já consegue entender ali esse background da Leila Slimani. Essa mãe começa a buscar referências, e na França a questão dos imigrantes, ela tem sido, né, algo muito discutido. Então as pessoas aconselham essa mãe, a Miriam, olha, né, presta atenção em quem você vai contratar. Hoje em dia tá cheio de imigrante aqui, né, sabe como é? Já começam a dar esses conselhos para essa mãe, e ali a gente já começa então a ter a ideia do que o livro vai discutir. O papel da mulher, tanto da Louise, né, a babá, que também tem filha, e a Miriam, essa mãe que tem que dar conta de trabalho, tem que dar conta de 2 filhos, enquanto o marido chega em casa, né, tranquilo. Ela vai promovendo essa reflexão ao longo da história, além, claro, de trazer essa questão da xenofobia. E aí, lembrando que a Leila Slimani é franco-marroquina, a gente entende um pouquinho porque ela cita isso. Então, isso sempre vai aparecendo ao longo da história, né, a contratação dessa babá e como, de repente, ela vai se alinhando àquela família e vira uma babá exemplar. Ela não tem defeito nenhum, ela cuida da casa maravilhosamente bem, ela deixa tudo limpo, ela cuida das crianças. Só que aí, a partir do momento que ela sai de casa, ela tem a própria vida, ela também tem a própria filha. E essas questões socioeconômicas, ela não tem o dinheiro e a casa na qual ela trabalha. Ela volta para um ambiente totalmente sem estrutura, enquanto no trabalho ela é uma babá exemplar, em casa a vida dela é um grande caos. E a ideia, como a Leila Slimani diz na citação dela, não é justificar um acontecimento, é simplesmente a gente acompanhar esse percurso. E o legal desse livro aqui é que a gente tem os 2 lados um pouco. A gente vê o lado desse casal, principalmente da mãe, que ela foca um pouquinho mais nas mulheres, como essa mãe tá atordoada, cansada, mas ao mesmo tempo, né, acha a Louise uma babá exemplar. Até o pai começa a desconfiar em certo momento que ela tá perfeita demais para ser verdade. E aí entram todas as questões, né, de desigualdade social, xenofobia e tudo mais. Por outro lado, a vida da Louise, que sai daquela casa e tem a vida dela para cuidar, conta para pagar, problema para resolver, como se a gente estivesse assim de cima acompanhando a vida dessas 2 mulheres até o fatídico momento ali do assassinato, em que ela se inspirou, né, nesse fato real. Não que a gente entenda, não há nenhuma justificativa ao longo do livro, é realmente uma construção de uma história, como acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente vê fatos acontecendo que a gente não entende e nunca vai entender, mas a gente acompanha esse processo de como isso foi chegando até lá. É justo? Tem razão de acontecer? Tem explicação?
Não, mas assim é a vida e a literatura tá aí para isso, para representar um pouco, né, do que é esta nossa vida tão complexa e tão cheia de questões. A Leila Slimani, inclusive, teve tanto destaque com a publicação desse livro que na época ela foi chamada pelo presidente Emmanuel Macron para assumir o Ministério da Cultura na França, do qual ela declinou, ela não quis. Depois ela aceitou virar porta-voz da cultura e da língua francesa, mas Ministério da Cultura ela não assumiu, mas ela foi convidada. Tamanha relevância que esse livro teve e pelo engajamento também da autora nessas questões sociais. Vale muito a pena ler, é um livro muito bem construído, explora super profundamente essas personagens. É considerado um thriller, mas jamais, né, se assemelha a esses thrillers best-sellers, né, que a gente está acostumado a ver por aí, mas é uma leitura muito envolvente, claro, mas que aprofunda mais, que traz questões mais reflexivas sobre a questão social da França e dos países francófonos no geral. Um livro também rapidinho de ler, apesar de ser um pouco pesado, mas vale muito a pena a leitura para você que se interessa pela francofonia. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou, se você teve alguma impressão diferente, quais são as suas impressões sobre o livro e, claro, né, não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, que tem muito mais conteúdo de literatura e conteúdo de educação e a gente se vê no próximo vídeo falando mais de livros. Até mais!